Bom dia, paz do Senhor. Estou aqui mais uma segunda-feira para trazer uma palavra do céu sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Hoje é segunda-feira. Toda a segunda-feira nós estaremos aqui trazendo algo do céu, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, para o seu coração. E hoje é dia 9 de fevereiro de 2026 e o Senhor, Ele até aqui tem nos ajudado. Então a palavra do Senhor está escrito em Esther. Quero que você pegue sua Bíblia, que você acompanhe, a leitura dessa palavra, para que você entenda, aquilo que Deus quer falar com você através da palavra dele. Então está escrito em Esther 4, do 15, ao 17. Então está escrito assim: Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúne todos os judeus que estiverem em Suzã e todos vocês jejuem e orem por mim. E todos vocês jejuem e orem por mim durante 3 dias. Não comam, nem bebam nada, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver que morrer por causa disso, eu morrerei. Aí Mordecai foi e fez tudo o que Esther havia mandado. Então a palavra dessa segunda-feira vem falar sobre decretos. Muitas vezes são decretados sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa saúde, sobre as nossas finanças, decretos de falência. Mas hoje o Senhor vem nessa manhã dizer para você assim: se você se posicionar, se você orar, se você jejuar, decretos serão quebrados, decretos serão anulados, leis que estão feitas serão anuladas para favorecer você. Aquele tempo, Esther, uma menina improvável, eu peço que você lê toda a história, todo o capítulo de Esther, para você entender, para o Senhor falar, com você genuinamente. Mas aqui rapidinho, passando um pouquinho da história de Esther, uma menina onde não foi criada com sua mãe, não foi criada numa família, não foi criada juntamente num berço de ouro, não foi criada em palácios, não foi criada, Muitas vezes a gente está numa família bem estruturada, mas Esther não. Esther foi criada pelo seu tio Mordecai. Então, se a gente trazer para a nossa realidade agora, a gente podia imaginar assim: nossa, ela foi criada com um homem, poderia ter todos os traços, de homem, se aquilo não, mas o Senhor já tinha um decreto sobre a vida de Esther. Como o Senhor tem um decreto sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Então Esther, ela foi escolhida desde o ventre, mas foi escolhida para ir morar no palácio, e lá ela foi escolhida pelo rei como sua mulher. Então, e houve um decreto de morte sobre o povo judeu. Houve um decreto de morte sobre seu tio Mardoqueu. E muitas vezes, quando há um decreto assinado, nessa terra, que tira nosso foco, que tira nossa direção, que tira nós, eu sempre digo assim, nós da linhagem, muitas vezes a gente paralisa a oração, paralisa a busca. Mas Esther, ela convocou
convocou o seu povo para jejuar e para orar. Porque quando nós oramos e nós jejuamos pelo próximo, como aquele povo e aquelas servas jejuaram por Esther, o céu se abriu sobre a vida deles e decretos foram anulados. Decretos já tinham assinado pelo rei e ser mandado para toda aquela província de sentença de morte, matar o povo judeu. Tinha uma forca prontinha para enforcar Mordecai. Mas a quem caiu naquela forca foi o próprio que fez o decreto. Então hoje, pessoas que foi decretado na tua vida, o Senhor está colocando um ponto final. O Senhor está rasgando decretos, exames, sentenças de morte. O Senhor está rasgando para te abençoar. Por quê? Porque você se posicionou, porque você buscou, porque você orou, porque você clamou e o Senhor ouviu a tua oração, chegou nas narinas dele e ele desceu com a sua mão santa e poderosa. Então naquele dia, Esther pediu um direcionamento para o Senhor. Senhor, nós trazemos aqui para hoje, né? Você sabendo que o teu povo tem um decreto assinado, tem dia, tem hora marcada pelo homem terreno, mas você vai aos pés do Senhor e fala: Senhor, eu não posso, eu não consigo, porque já está assinado o decreto. Mas Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Aleluia, glória ao teu nome. E o Senhor age com a mão santa e poderosa. Então naquele dia eles jejuaram por 3 dias e não comeram e nem beberam, tanto quem convocou e tanto quem foi convocado. Essa manhã o Senhor pede para você, se você está se posicionando como autoridade sobre esse decreto que foi lançado sobre a tua vida. Se você como mãe, se você como pai, esse decreto que foi lançado sobre a sua família, sobre a vida dos teus filhos, sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre o seu relacionamento, como que você está se posicionando para que seja anulado? Ou você está sentando, é assim mesmo, não tem o que eu fazer. O Senhor manda você se levantar nessa manhã. Se levante, Esther, se levante, Mordecais, para que seja anulado esse decreto. Mas o Senhor, muitas vezes a gente fica, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que eu estou passando. O Senhor quer que você se posicione. O Senhor sabia que existia um decreto sobre a vida daquelas pessoas. Mas a filha que conhecia a palavra, conhecia o pai que ela tinha, ela falou: somente nos pés do meu pai. Às vezes nós sozinha nós não vamos conseguir. Às vezes nós sozinha nós vamos nadar e vamos se fadigar. Mas quando nós entendemos que nós precisamos de outro para que nos ajudamos em oração e em jejum, o Senhor age. Então talvez tenha alguém precisando de você. Está precisando do seu posicionamento. Está precisando de você levantar um jejum e oração para que decretos sejam cancelados. Às vezes nós olhamos somente para o nosso próprio umbigo. Mas ali do teu lado tem alguém precisando de ajuda em oração e em jejum. Então nessa segunda-feira o Senhor está falando: se levante. Se levante como Esther, se levante como Mardoqueu. Abre tua boca. Levante um jejum, levante uma oração, levante um propósito, levante uma campanha de oração, porque o Senhor vai mover as águas através da sua vida. O Senhor vai mover e fazer o sobrenatural através da sua vida. E não é amanhã, é hoje. Levante-se hoje, que você vai chegar perante ao rei, perante ao médico, perante ao banco, perante ao teu patrão, perante a tua empresa. E o Senhor decretará vida com abundância, alegria. Aonde as pessoas estão vendo caos, você está vendo a solução. Aonde as pessoas estão vendo falência, tua empresa está sendo
próspera. Aonde o médico deu uma sentença de morte, o Senhor está anulando e colocando uma sentença de vida. O Senhor nessa manhã está entrando em lares e restaurando o casamento, declarando: o Senhor é Deus na sua vida. Essa manhã o Senhor está quebrando o decreto de separação e está anulando, Senhor, separação de casais, de família, e está colocando decreto de vida, de alegria. Então tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra vinda do céu para a tua vida, para a tua casa. Muitas pessoas estão declarando que o teu filho não vai ser nada, que o teu filho não é nada, mas o Senhor quebra esse decreto nessa manhã e diz que sim, será um pregador da minha palavra, será um levita, será um músico, será um evangelista. Então, através da tua oração, mãe, através da tua petição, o Senhor tem colhido no céu as tuas lágrimas que você derrama no teu travesseiro, as noites claras que você passa sem dormir. O Senhor já colheu e está vindo com um decreto de bênção sobre a tua casa, sobre a tua família. Então, quando eles jejuaram 3 dias, não comeram e não beberam, o Senhor fez todas as coisas. Não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre aquele que verteu na cruz do Calvário para que eu e você estivesse aqui nessa manhã. Então, entenda nesse dia o que o Senhor tem sobre a tua vida e para a sua vida. Entenda, Senhor, qual o decreto que o Senhor quer o que o Senhor quer que eu faça para que decretos sejam cancelados. Moisés tinha um decreto de morte desde o ventre, mas o Senhor tem um decreto de vida sobre a vida dele. Então, aquilo que você acha que tá acabado, mas o Senhor está dizendo assim: eu decretei vida. Aquilo que você está, aos seus olhos humanos, você está enxergando que a tua vista aqui não tem jeito. O Senhor já declarou e decretou bênçãos. Amém? Que essa palavra possa chegar como um marco no seu coração. Que você que precisa de um milagre, que você precisa do mover do Senhor, é somente Ele. E não aceita decreto satânico, não aceita decreto de falência, não aceita. Declare: o decreto que tem sobre a minha vida, sobre a minha casa, vem do Senhor. E o decreto dele é de vida, o decreto dele é de alegria, o decreto dele é de saúde, o decreto dele é de abundância, o decreto dele é que nós vivemos o melhor nessa terra. Amém? Uma ótima segunda-feira. Que Deus te abençoe, que Deus te guarda, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Tenha uma semana abençoada. Segunda-feira estarei aqui novamente com uma palavra do céu. Curte esse vídeo, se fez algo diferente na sua vida, ouvir essa palavra nesse dia, se inscreva no canal, envia para alguém que você acha que está precisando ouvir uma palavra de decreto de bênção, que nessa manhã eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa. Beijos, até segunda-feira estarei aqui novamente.